Barão da Lagoa Dourada, 418. Agende pelo telefone 22 2737 3600 ou pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas 18 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Você que está ligado aí acompanhando a gente, estamos ao vivo também no Face e no Instagram. Para você acompanhar depois, pode ir nessas plataformas aí, mas pode ir também no Deezer, SoundCloud, no Spotify, em qualquer um desses tocadores aí de podcast. E reprise na Plena TV também, logo mais. 8h19, de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, e também de Radimed Diagnósticos por Imagem, com ainda Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Deixa eu voltar aqui com a previsão do tempo para hoje. É de tempo bom, céu claro, com sol para Campos. Não sei se segue aí, também parcialmente encoberto ainda, mas a predominância para hoje da previsão é de sol. Máxima de 25, mínima de 13, agora faz 18 graus no centro. Você vê imagens aí, viu, né? Chegou a ver? Mostrar as imagens aí, eu não consegui olhar para o lado aqui. Do centro da área central do Rio Paraíba, essa imagem bela aí que é de origem aí do sistema Senzanet. 8h20, com Everton Luna na bancada, estamos conversando com Iago Andrades, arquiteto. Falamos aqui, né, dos desafios de uma carreira recém-iniciada, vamos dizer assim, né, e já com muito sucesso, tá ripado aí na cidade, tá, né, estourado mesmo, de sucesso nas redes e também nas casas aí, principalmente em familiares, mas nas moradias, né, de família, mas também nos bares, restaurantes, enfim. Quer um arquiteto aí para você fazer o povo comer mais e beber mais aí na sua empresa, é só chamar o Iago. O cara é bom, o cara entende. O Everton, posso abrir esse bloco aqui? A gente estava falando aqui do Cidade Jardim no bloco passado. Então, teve uma prova legal lá outro dia, eu fui lá correr, e aí você, né, fica vendo assim com mais detalhe. Eu vi um detalhe interessante. Cidade Jardim é um bairro, para quem não sabe, é um dos bairros mais promissores de Campos hoje, e tem umas coisas que eu queria muito entender para poder, até para as pessoas se orientarem aí no investimento. E como a gente ficou lá no finzinho do bairro, tem uma pracinha no final das duas pistas,
tudo bem planejadinho, parece que está tudo iluminado. Aí de lá eu olhei, Everton, assim, pro lado você vê a igreja do Parque Imperial, ó a valorização. E aí eu olhei para, mais ou menos assim, para quem está acompanhando, pro final da avenida, mais ou menos na região sul do município, né? Por aí. Cara, é uma maravilha. Campos é espetacular. Aquele descampado retinho que dá mais uns 200 baixos, sei lá quantos ali, sem morro pela frente. Então, assim, isso deve ser o novo rumo de Campos. Bom, Cidade Jardim é um bairro, de fato, muito promissor. A gente tem visto, eu fico um mês, às vezes, sem ir lá, e eu me surpreendo vendo já novas construções, novos empreendimentos. Isso, com certeza, favorece para a gente que é morador de Campos e quer ver a cidade crescendo. A gente vê um bairro planejado, um bairro sendo bem executado, conforme está sendo Cidade Jardim, é um motivo de orgulho para a gente. E eu, enquanto arquiteto, conheço já o bairro desde de seu início, tenho visto a expansão, o quanto as pessoas estão investindo ali, e isso para o meu setor, para a minha área, é extremamente favorável, fico extremamente feliz com isso. Tenho feito alguns projetos ali no Cidade Jardim. Ontem eu estive lá num dos condomínios novos, o Gran Resort, que é do pessoal também da Macterra, e a gente consegue ver como que eles estão entregando um condomínio de qualidade, um equipamento assim, um espaço que funciona muito bem. A gente tem conceitos de condomínio e tem de bairro também, como opção ali para o Cidade Jardim. E é muito interessante quando você vê, é um bairro planejado, uma iniciativa privada, mas quando você vê uma cidade que funciona. A gente queria que a cidade toda seguisse aquele padrão, né? Das vias mais largas, de equipamentos públicos, de praças, porque isso é qualidade de vida. Isso para mim é o padrão que a gente deveria manter por toda a cidade. É claro que a gente está numa cidade que foi se construindo de forma não tão planejada, apesar de ter um planejamento inicial, e as coisas perdem um pouco o rumo, mas eu acho que o ideal, a nossa idealização de um bairro que funciona é aquilo, de uma cidade que deveria funcionar é aquilo, com vias mais largas, com paisagismo, com espaços para a família conviver, para viver, seja ele dentro de condomínios ou não. A gente tem outros condomínios muito bons aqui atrás do shopping Partage ali, e a gente vê o Cidade Jardim também despontando como uma área urbana com condomínios fechados e com lotes que não estão em condomínios, que funcionam muito bem, que fazem com que a pessoa invista num lugar que ela ofereça à sua família lazer, ofereça à sua família segurança, ofereça à sua família comércios. Eu ouvi dizer, não tenho certeza, mas que existe um possível shopping a ser construído ali, que gera renda diretamente, né? E que também favorece esse cenário. Seria incrível se tivesse, né, mais uma opção de um grande shopping aí. Então, eu acho que é um eixo de expansão urbana que tem muito ainda a crescer. A gente vê, como você falou, uma área de reta linear, né, ali sem morro, sem nada. Campos é plano, né? Então a gente tem esse cenário favorável. Eu acho que seria incrível se a cidade crescesse para todos os lados, obviamente, mas a gente está vendo um crescimento exponencial ali para aquela área. E isso é muito legal. Pensando na cidade, qual o papel da arquitetura para trazer uma cidade mais agradável para todos? Por que eu te faço essa pergunta? A gente tem visto cada vez mais que a gente está, acho que não só Campos, mas eu acho que o Brasil, acho que até nível mundial, uma planificação de projetos. Todos os projetos muito parecidos,
porque parece que todo mundo quer a mesma coisa. Aí fica uma cidade, parece que uma cidade de blocos. Sim. Todas, uma cidade igual, uma cidade que não promove os encontros, porque se torna todo mundo com muros altos, casas quadradas, que não promove a sociabilidade das pessoas, que a sociabilidade fica para outros lugares. E a arquitetura está nesse ambiente de promover a sociabilidade, promover o social. É muito engraçado que no Dia dos Namorados eu fui jantar no Casarão, próximo do Isicenza ali. E a gente estava na varandinha, eu e minha esposa, a gente estava olhando as casas. Ali são casas do início do século XIX, que as casas tinham janelas voltadas para as ruas. Que provavelmente as pessoas no fim de tarde ficavam ali, viam a rua passar, como diz minha avó, ver a banda passar. Então hoje as pessoas se enclausuram nas suas casas e não enxergam a rua como um ambiente de estar, só como um ambiente de passar por ela, e de carro ainda, se puder. Então como que você enxerga o papel da arquitetura nesse contexto social? Pô, muito boa pergunta. A gente entra até num contexto de histórico, né? A gente tem uma arquitetura tradicional brasileira que tem telhados coloniais, que a gente tem esses janelões. Isso vem desde o período colonial, que foi se ressignificando, né? Se adequando à realidade brasileira. E nos tempos mais recentes, eu estava até conversando com minha noiva, que também é arquiteta, e a gente falava sobre isso, né? Percebia isso. Como que a caracterização da arquitetura brasileira mudou, né? Ou melhor, a descaracterização da arquitetura brasileira. A gente teve uma importação de um estilo arquitetônico que vem aí do modernismo, né? Que são linhas mais retas, e a gente percebe isso nas casas. A gente teve também o acesso a um material característico, a madeira propriamente dito, limitado, e isso também influenciou de certa forma. Então as pessoas hoje em dia têm usado muito mais telhado embutido, por exemplo. Você tem essa referência de uma casa brasileira, hoje em dia você não tem mais aquele telhado colonial como tinha nas casas há décadas atrás. Isso assim, é sim uma descaracterização da cultura brasileira, da arquitetura brasileira, mas ao mesmo tempo existe uma questão socioeconômica nisso, né? O preço do uso da madeira acaba influenciando muito nisso, então as pessoas estão cada vez mais optando por fazer os telhados embutidos que têm um custo menor. E aí isso, de certa forma, descaracterizou o estilo do que é essencialmente, o que é genuinamente brasileiro da nossa arquitetura. Eu sou defensor da arquitetura base brasileira, mas não posso ser hipócrita, projeto muitas casas que têm o telhado embutido, que tem essa descaracterização por uma questão cultural, né? A gente se adaptou a esse estilo. As pessoas estão cada vez mais trabalhando mais e vai para casa só para dormir. Então é difícil você ter essa cultura de convivência como era antigamente, das pessoas utilizarem mais suas casas. Isso a gente tenta resgatar. Eu quero muito, cada vez mais, projetar casas que sejam vividas, né? Que sejam habitáveis e que as pessoas permaneçam mais tempo. Mas a vida cotidiana, a nossa vida agitada, levou a gente para esse caminho. E aí entrou nesse looping de casas cada vez mais padronizadas, às vezes encaixotadas. É claro que existe uma limitação criativa também, que a minha geração encara, e existem casas belíssimas em Campos, da década de 40, 50. A gente passa pelo centro, a gente vê casas que são verdadeiros patrimônios históricos, né? E cabe à minha geração respeitar e potencializar esses equipamentos. Eu não sou a favor, por exemplo, de você chegar numa casa, numa construção da década de 40, 50 e demolir. Eu sou a favor de potencializar aquele espaço, de você reformar. Tem até um projeto recente de uma casa lindíssima ali na Formosa, que a gente está assinando. E, graças a Deus,
os proprietários, né, que adquiriram essa casa tiveram essa visão de respeitar a construção. São detalhes belíssimos, coisa que parece europeu, assim, vamos dizer. Mas é em Campos, a gente tem isso aqui. Infelizmente, a gente já entra até em um outro assunto, a gente não tem uma cultura de preservação do patrimônio histórico da cidade, né? A gente está vendo cada vez mais prédios históricos sendo demolidos e não há um incentivo também do poder público que seja em manter ou em potencializar esses espaços. A gente tem... Campos poderia ser uma Ouro Preto, uma Salvador da vida, um Recife antigo, com espaço até aqui próximo à rádio, com prédios que poderiam ser pontos turísticos, cara. E aí eu enquanto arquiteto, fico muito chateado de ver a minha cidade sendo descaracterizada dessa forma, né? Sendo perdendo a essência, né, do que foi construído por pessoas que vieram antes, por grandes arquitetos, por grandes profissionais que edificaram essas construções. Então, assim, meu máximo respeito a esses profissionais, meu máximo respeito a essas edificações e minha grande vontade é de que haja cada vez mais essa cultura de preservação, não de demolição, né? Ultimamente a gente teve a demolição do edifício Itu, na 13 de maio. Tivemos a demolição do Hotel Flávio, que já é um pouco anterior. Uma pena. E a gente percebe esse movimento de destruição do que criou a cidade para um novo. Prédios cada vez mais espelhados, cada vez mais encaixotados. Eu acho que tem um prédio ali perto do tênis clube, que ele aproveitou o casarão embaixo e fez o prédio, se eu não me engano. E assim, como que você, como arquiteto, como urbanista, pensa que a cidade, para além dos condomínios, para além dos prédios, como utilizar esse material histórico, essas casas históricas, esses prédios históricos, como locais de sociabilidade da população, das pessoas que convivem naqueles ambientes. Porque, por exemplo, Goitacazes, a gente tem casas históricas da antiga usina São José. E vai ser demolido em algum momento. Seja agora, ou seja daqui a 20 anos. Vai ser demolido, a gente sabe que vai. E aí a gente vai perder essa referência do que foi ali. Então, é muito triste quando, por exemplo, a minha geração... Tem coisas que eu vi quando era criança que hoje eu já não vejo mais. Porque se perdeu. Porque demoliram e aquilo não serve mais. E é muito triste ver a cidade que coloca seus patrimônios culturais, históricos, como coisas que não servem mais. Não, isso não serve mais, está velho. Como que você pensa, como arquiteto e urbanista, sobre essa questão? Bom, primeiro que deveria ter uma iniciativa do poder público, talvez uma parceria público-privada aí, para que esses espaços voltassem a ter vida. A gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, em grandes centros, ou até cidades menores, como Paraty da vida, que os patrimônios históricos são preservados. E aí cabe ao poder público, assim como a fiscalização em obras novas, de influenciar, ou melhor, de aumentar essa fiscalização ou pressionar os proprietários para que haja um uso adequado desses espaços, porque a gente tem grandes empresários ou grandes figuras da cidade que possuem vários patrimônios, que são proprietários desses patrimônios aqui do centro, mas não há interesse em revitalizar esses espaços ou de transformá-los em algo utilizável, porque precisa de uma iniciativa, talvez, de um poder público. Então eu estou usando esse canal aqui até para chamar atenção a isso. Acho que a gente, enquanto arquiteto, existem escolas aí que propiciam muito esse estudo, né, as escolas de arquitetura da cidade conversam muito sobre isso. Eu, na minha faculdade, estudei muito sobre isso.
um querido professor Puglia, que é um cara que é referência na cidade em relação a patrimônio. E a gente fez um tour pelo centro, na minha época de faculdade, para conseguir mapear, né, quais edificações estariam habitáveis ou estariam em pleno funcionamento e quais que estão se deteriorando. Infelizmente a gente vê um cenário aí de demolição e aí se transforma em estacionamentos por ser lucrativo. É triste ver isso, mas ao mesmo tempo é explicável, né? Porque não há uma iniciativa do poder público ou mesmo uma parceria público-privada para potencializar esses espaços, que é o que deveria existir, né? É o que deveria acontecer. Eu fico feliz por ter essas zonas de expansão, como Cidade Jardim, como outros condomínios, mas ao mesmo tempo eu vejo o centro urbano de Campos, o centro histórico, antigo, se deteriorando, cada vez mais lojas fechando, porque você não vê um incentivo de revitalizar esses espaços para transformar eles em espaços habitáveis, que sejam equipamentos públicos, museus, que sejam cafeterias, que sejam espaços que de fato tenham essa sociabilidade, né? Infelizmente, a gente tem hoje o shopping como uma referência de sociabilidade, onde as pessoas só têm aquele equipamento. Você não tem praça, você não tem parques públicos. Isso é muito triste, porque uma cidade funcional é uma cidade que tem esses elementos, esses equipamentos. Você tem, assim, fico muito feliz com o portal inaugurado no parque público que vai nascer, mas ao mesmo tempo a gente está muito tempo atrás. Campos já deveria ter outros parques públicos dessa forma, porque isso é o mínimo de qualidade de vida para a população. Eu vejo pessoas que vêm visitar Campos. O que tem para fazer? A gente tem restaurantes, a gente tem espaços privados, mas em espaços públicos a gente não tem. A gente não tem lugares de convivência em massa. Você não tem isso na cidade. E isso é triste. A gente tem começado, esboçado a ter uma relação melhor com o entorno do Rio Paraíba ali, com eventos. Isso eu acho interessante, porque nossa relação com o Rio sempre foi muito distante, a minha, pelo menos da minha geração. Então, assim, é preciso pensar a cidade para as pessoas. É preciso pensar a cidade para a convivência, para trazer essa qualidade de vida. Uma cidade eficiente passa por isso. E aí cabe a discussão, né, de urbanistas, de poder público, de pessoas que pensam a cidade para trazer, para influenciar esse tipo de elementos, né? Porque uma cidade funcional, como referência aí, cidades que eu já visitei pelo mundo, são cidades que têm praças, você tem grandes parques, você tem... A própria Praça São Salvador é um lugar de referência assim, para a sociabilidade. A gente tem o Jardim São Benedito, mas são poucos. Considerando uma cidade de quase 600 mil habitantes, a gente precisava ter mais elementos e mais espaços para convivência. Não criar espaços privados. É por isso que cada vez mais as pessoas querem morar em condomínios, porque lá dentro você tem esse espaço de convivência com segurança para suas famílias. Mas é questionável, porque não deveria ser só a solução que a gente tem. O Iago, que fala sua, perfeito. Fico até com pena de interromper, mas tem um monte de pergunta aqui da gente aqui, dá mais outra, como é que fala, como eu falo aqui, a gente fala, outra série, uma série Netflix com outro episódio, vários capítulos, mas assim, cara, a sua fala é perfeita. E tá cada vez mais as pessoas evitando contato. Depois da pandemia ficou meio complicado, né? Essa coisa de contato, agora é tudo digital, muita coisa. Você falou em delivery, é isso aí mesmo. Você compra aí uma coisa aqui no comércio ou fora e chega na hora para você, chega no outro dia. Se não quiser, você devolve. Então, assim, eu comemorei muito, fui criticado, que o pessoal estava criticando muito o Vladimir, que ele inaugurou o portal do parque. Cara, tá assim, você tem vários momentos que a gente tem que cobrar e cobra mesmo e não tem refresco. Agora, olhar só a parte vazia do copo é muito ruim sempre. Tem que olhar qual o prefeito de Campos que teve a ideia, a vontade de fazer um parque.
Nenhum. Se teve vontade, não fez. Quem fez foi ele. Então, assim, agora vamos aos plantios de árvore. Vamos estar até conversando com o pessoal do Porto, Caruara, para fazer uma parceria. E, poxa, tem uma série de passos de cada vez que vai, né, acontecendo para poder a coisa funcionar. Ó, tem mensagem aqui, começando de baixo para cima. Henrique da Hora, professor, diretor da Tec Incubadora, professor do IFE. Henrique é sensacional. Ó, quem tá aqui, cara, ó, Ana Karina Vieira de Azevedo, sou fã da Ana Karina. Ana Karina é diretora de projetos. Eu acho que esse é o nome mesmo que dá. É diretora de programas e projetos da Secretaria de Educação e Tecnologia de Campos. Tem mensagem e pergunta para você. Mas chegando aqui, ó, Guilherme Rangel, Portal Imóveis. O cara manja muito, mas começando aqui do começo, como diria o filósofo, Emílio Martins. Bom dia Nogueira. Falando em arquitetura, como propor soluções para o centro de Campos? Eita! Bom, posso responder? Por favor. Eu ia embora, eu levantava e falava, vamos embora, acabou a entrevista. Eu estava introduzindo sobre esse assunto, né? Cada vez mais as pessoas estão, principalmente bancos. A gente teve um crescimento alto de bancos virtuais. Isso também influenciou o movimento no centro, indiretamente, né? Ou diretamente. E aí a gente tem visto lojas fechando. Infelizmente, o centro, alguns lugares, né, do centro estão cada vez mais desertos. E isso me entristece muito, porque a minha geração tem 28 anos, mas eu ainda vivi o centro de Campos. A gente ainda vinha para cá, vinha com minha mãe, com minha tia, para a gente viver o centro, né? Ir na praça, ia comprar alguma coisa. E essa cultura tem acabado. Mas eu atrelo essa situação muito à falta de incentivo mesmo dos espaços. A gente tem um shopping, como eu falei, como um equipamento que as pessoas vão já resolver a vida, e os bancos, que eram lugares que as pessoas iam muito, elas estão resolvendo cada vez mais virtualmente. O próprio INSS. O próprio, você vai muito, mas ainda tem as consultas, mas boa parte da documentação. Ou seja, se você fosse 2 vezes, 3 vezes, você só vai uma, talvez, por uma consulta, alguma coisa assim. Exatamente. Então, assim, existem formas de você trazer essa vida para o centro, talvez repensar o zoneamento e criar elementos ou parcerias com a iniciativa privada mesmo, para conseguir gerar ali mais eventos que sejam, ou mais lugares que estejam habitáveis, ou que sejam pontos comerciais interessantes. Existem diversas formas que podem ser discutidas, que podem ser analisadas. Eu, enquanto um mero arquiteto, penso a cidade, penso o centro urbano como um espaço de vida, de atividade. A gente tem que olhar, trazer referências do que funciona, né? Seja no Brasil ou seja fora, mas principalmente pensar no contexto do patrimônio arquitetônico de Campos, né? Pensar em incentivar esses patrimônios, não deixar as construções serem cada vez mais sucateadas ou serem demolidas ou ficarem sem manutenção. Eu acho que isso é o ponto primordial para você criar um centro vivo, né? Você ter manutenção dos espaços, você ter elementos, ter segurança, que é muito importante. Eu lembro do centro de Campos sendo muito ativo há anos atrás, uma década atrás. Isso tem acontecido no mundo quase que todo, pós-pandemia, eu entendo, mas existem formas de você criar, principalmente durante o dia, criar formas ou eventos que sejam, ou situações que gerem esse movimento no centro de Campos. Mas aqui, Everton, quiser ir aí, você fala. Mas aqui, ó, tem mais uma. E aí vem do Guilherme Rangel, diretor da Portal Imóveis.
E Guilherme é advogado, eu sei. Não sei se ele é arquiteto também, ou engenheiro, enfim. Mas é advogado. Aliás, tem um livro, tem muito bom. Bom dia. Com o aumento da longevidade, quais características de imóvel... Longevidade nossa, né? Os velhinhos, então... Vocês vão chegar lá. Quais características... Tem gente que novo aí tá bem mais velho que os velhos. Não estou falando de ninguém aqui desse estúdio, né? Mas vamos lá, seu Guilherme. Com o aumento da longevidade, quais características de imóveis residenciais estarão na iminência de serem exigidas pela arquitetura moderna? Muito boa, né? Pergunta muito boa. As pessoas estão pensando... É engraçado que eu lembrei de... Quando eu projeto, faço uma casa às vezes de 2 pavimentos, as pessoas já pedem um quarto no térreo. E eu também sugiro, às vezes. Porque, não, quando eu ficar velhinho eu não vou subir escada, não. E aí isso daí é um reflexo, né, da longevidade e é um fator interessante que a gente percebe pela arquitetura. Mas, assim, a arquitetura favorece muito a esse cenário, porque quando você cria espaços eficientes, não só eficientes, mas com qualidade de vida, com conforto térmico, acústico, enfim, todos os confortos dentro da arquitetura aí, você cria espaços que favorecem ou a longevidade ou mesmo a qualidade de vida, a pessoa vive melhor. Quando você vive melhor, quando você tem acesso a isso, você tem paz, você está num lugar de conforto. E aí a gente pensa em ambientes que têm essa qualidade de vida e principalmente ambientes acessíveis, né? Que é uma coisa que infelizmente a gente não tem em todos os lugares públicos que deveriam ter. A cidade tem se adaptado, a gente tem uma NBR aí, a 9050, que a gente, enquanto arquiteto, tem que seguir quando a gente pensa em espaços públicos, mas que favorecem a longevidade, né? Que tem rampas ou que tem acessos para pessoas que têm a mobilidade reduzida. Isso está atrelado à longevidade ou não, né? Pessoas também que passaram por alguma situação ou que já nasceram com uma condição que precisa ter acesso aos lugares e não ter esse constrangimento, às vezes, de não conseguir ir e vir, né? Isso daí é um fator que a arquitetura pensa também e é importantíssimo a gente trazer isso aqui para... Tive um exemplo de arquitetura muitos anos atrás, e vou trazer outra questão aqui, se quiser ler aí também no seu, fica à vontade, Everton. Sobre o Hospital Geral de Guarulhos, quando inaugurou, e aí a gente falava sobre a possibilidade de aumentar e tal, aquela coisa toda, e ali é uma região pantanosa, né? Mas aí alguém falou comigo assim, não, Nogueira, os hospitais hoje não têm 2 andares. E o ideal dos hospitais é não ter esquina, e sim ser arredondado, principalmente quando das macas. E, naturalmente, as próprias camas também hoje já são macas, né? Então, como que muda, como que é importante uma arquitetura dentro da nossa vida que a gente, às vezes, no corre-corre nem percebe. A outra aqui para você, essa aqui também é sensacional. Também vindo da Ana Karina, a gente sabe que é coisa boa. Vamos lá. Ana Karina Vieira de Azevedo, bom dia. Como valorizar o patrimônio urbanístico sem valorizar o patrimônio ambiental? Eu acho difícil você não valorizar o patrimônio urbanístico e não pensar no ambiente, no meio ambiente. É uma coisa triste até quando a gente vê árvores sendo desmatadas no meio urbano. É importantíssimo. Isso é uma coisa que eu, enquanto arquiteto, preciso trazer aqui. É importantíssimo para a cidade, para a qualidade de vida de uma cidade, você ter arborização. É uma coisa básica aí, né? A gente precisa da árvore para viver, para ter troca de oxigênio aí e gás carbônico. Então, assim, quando você desmata, você aumenta o clima da cidade, você cria uma estufa na cidade, você cria zonas de calor. Então, quando você não desmata, quando você tem mais árvores, você tem um ambiente mais fresco, você tem um ambiente mais bem ventilado, você respira melhor.
a umidade do ar, enfim, é preciso pensar no urbanismo, pensar num contexto urbano, pensando junto com ele a questão arbórea, a questão do meio ambiente. Então não é possível pensar no urbanismo sem você pensar no meio ambiente. Então, assim, quando a gente estuda no urbanismo, né, vias, a gente precisa pensar nela com contextos de arborização, com espaços que sejam arborizados, não só por estética. E aí a gente precisa de espaços com sombreamento, espaços que criam e propiciam mais conforto para a pessoa caminhar, para a pessoa viver a cidade, né? Quando você cria só um arbustrozinho numa via urbana, você não está pensando no meio ambiente. Quando você planta umas árvorezinhas num cantinho e não distribui ela de maneira equilibrada pela cidade, você não está pensando no meio ambiente. Uma cidade funcional, que tem um urbanismo funcional, é uma cidade arborizada. Quando você vê grandes cidades... Eu falo de Curitiba porque eu vou muito para Curitiba, mas é uma referência. É uma referência nacional. Não é de hoje, mas você tem outras cidades também no país que... No Nordeste você tem também... São José dos Campos também. São José dos Campos. É tecnologicamente conhecido como a cidade mais inteligente da América Latina. Uma das mais inteligentes da América Latina. Você pega, o semáforo lá é pelo Google. Ele é coordenado pelo Google. Pô, que legal. Você pega, por exemplo, a Zona Sul do Rio de Janeiro em nível de arborização, é absurdo. Não, é um exemplo muito bom. A Zona Sul do Rio de Janeiro é um exemplo de uma cidade que cresceu, mas que não tirou a arborização. Em Campos a gente tem o bairro Flamboyant, que tem uma arborização diferente, e eu acho que isso, para mim, é uma qualidade de vida. Você ter a arborização no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Eu que tenho ido muito por ter projetos lá no Rio, e fico ali na Zona Sul, percebo isso. Uma coisa que é legal é a escala humana. O que é isso? Tudo ali dá para fazer a pé. Você não tem o uso do carro. Você tem modais que funcionam, metrô, enfim, BRT em alguns outros lugares, VLT, que propiciam a pessoa andar mais a pé, andar mais do transporte público. Porque ali tem uma configuração interessante. O nível 1, o térreo, sim, é loja. E as pessoas moram em cima das lojas. Sim, então, sim. Resumindo, você desceu do seu prédio, você tem a padaria, você tem a farmácia, você tem a clínica, tá tudo ali ao seu dispor em 3 quarteirões, 2 quarteirões. Diferente do contexto da Barra, da Tijuca. A gente tem ali no Jardim Oceânico uma escala humana também, foi o início da Barra, mas quando o Lúcio Costa pensou na Barra da Tijuca, ele, depois de uma viagem a Miami, ele quis trazer esse contexto. Que eu tenho minhas críticas por ser um contexto que você não faz, não anda a pé ali na Barra. Você precisa de carro para ir e vir, e aí são vias extremamente largas, então tudo é feito de carro. Uma cidade funcional, você tem escala humana, principalmente em bairros residenciais, porque você consegue ir à padaria, a pé, ou de bicicleta, que seja. Assim, isso para mim é qualidade de vida. Quando você tem uma cidade que você consegue unir todos esses itens, né? A arborização, toda essa parte de urbanismo, os modais funcionando, de transportes públicos, você ter ciclovias ou ciclofaixas que você consegue andar. Isso já é um conceito de cidade verde, né? E aí a gente tem essa idealização de uma cidade perfeita, para mim, enquanto arquiteto, é uma cidade que funciona, que os modais funcionam e que você tem o urbanismo trabalhando em conjunto com o meio ambiente. E aí, para mim, isso sim é uma cidade funcional. Adoro os IPs de Campos. Só para completar, a Ana Karina está falando aqui, é muito preocupante isso. E assim, há uma renovação de... Eu fiz um vídeo para o meu canal lá no Instagram sobre as árvores de Campos. Depois você dá uma olhada, as bichas tão grandes, mas tem árvore aqui do lado do Goitacás maior, mais alta do que a área social das arquibancadas ali do Goitacás. O quê? 12 metros seguramente. 3, 4 andares ali, fácil. Tem uma árvore ali do lado da antiga ABB, que hoje é a Fundação Municipal de Esporte. Sim. O IP ali
Ali não é IP, não, é uma outra árvore ali gigantesca. Ali é gigante. É gigante. Esses dias eu passei e as folhas estavam caindo, cara. Uma cena de filme. Estou falando também, eu uso muito aquela área ali. Cara, e tem as raízes dela já estão tão grandes que você se esconde dentro dela ali. Muito legal. Agora, eu não sei a altura. E eu falava muito sobre isso. Tem uma mangueira aqui na 15, Praça da República. Durante a feirinha da roça ali dos aposentados, que é sexta-feira e não é sábado, que só aposentado pode ir na feirinha. Rapaz, se cai uma manga daquela ali, dá problema, tá? Porque o bicho tá alto demais. Fazendo Nogueira. Mas a Ana Carina falou aqui, ó, desculpa. Sou moradora do bairro, que aí é do Flamboyant, e nos últimos 30 dias o Flamboyant perdeu 10 árvores, um absurdo. Isso é uma coisa pra gente ficar em alerta, né? Assim, não há possibilidade de uma pessoa, um cidadão chegar e tirar uma árvore sem você ter fazer um pedido ao poder público, resolver primeiro essas burocracias. E assim, queria que houvesse uma fiscalização maior, inclusive, contra a retirada dessas árvores, porque não é a cidade, as árvores não têm que se adaptar à cidade, é a cidade que tem que se adaptar às árvores, elas chegaram antes, então assim, é desrespeitoso. Existem situações que a gente precisa tirar as árvores, ou que você quer fazer um prédio, tem uma árvore centenária. É uma pena, eu sei que o contexto de expansão urbana leva para esse caminho, mas o mínimo que você deve fazer é o quê? É um replantio ordenado de novas árvores. Você precisa compensar a cidade com novas árvores. E aí vai compensar onde? Vai compensar lá de um lugar... Lá no Imbé. Não vai rolar, não é por aí. Vamos pensar de maneira eficiente. A gente precisa de um replantio na própria cidade. Que seja em uma outra área. Se possível, no mesmo terreno. Se possível, no mesmo terreno, exatamente. Agora, essa cultura de demolir diversas árvores, desmatei, né? Diversas árvores, e não teve um replantio, ou plantou lá não sei aonde, eu não acho que isso é funcional. Não acho que é estratégico pensar assim. Fazendo um registro aqui do professor Henrique da Hora, as pessoas acham que as cidades inteligentes são cidades tecnológicas, mas não. Não é apenas isso. A divisão em Paris em setores onde as pessoas podem morar, trabalhar e terem lazer na mesma região é muito inteligente. Tal qual as calçadas de Santiago do Chile, onde é possível andar, correr e trafegar de bicicleta, e são protegidas por canteiros do tráfico. Isso é uma cidade inteligente. Muito obrigado, professor Henrique, que está sempre participando aqui do Folha no Ar. Mas nós temos aqui quem? Nós temos a Enel, velho. A Enel vem e faz umas podas muito, eu diria, galácticas, extraterrestres. As aves ficam assim, ó, de lado, ou fica em V, em U, ou fica para um outro lado, aí começa a cair, depois tem que tirar. Os caras estão nem aí, velho. Passou o fio. Não tem técnica nenhuma na Não, ponta. O fio conseguiu ficar fora do alcance dos galhos, beleza, a árvore que se lasque. Quer dizer, tá longe da gente ter um padrão disso aí. Cara, eu estive nas duas cidades, em Paris e em Santiago, a gente vê diversas vezes o funcionamento se dando de forma ordenada. Paris é uma cidade muito antiga e a gente tem esse planejamento feito desde a época lá de Napoleão Bonaparte. E funciona muito bem. A gente não vê fiação aparente, por exemplo, que é uma coisa que a Zona Sul do Rio de Janeiro também não tem. É tudo enterrado, né? É tudo enterrado. Acontece às vezes uns bueiros voar, sim. Mas aí... Não, a questão de bueiro em Campos, você desculpa estar falando muito, mas a questão de bueiro em Campos, eu vou gravar um vídeo e eles foram colocados não agora pelo Frederico, nem pelo Vladimir, nem pelo Rafael, são obras antigas. E eles são colocados, você que é engenheiro deve usar muito aquele metro digital, não usa aquele... A trena laser. Trena laser, que é ultrapassado, velho. Os bueiros de Campos foram colocados via satélite. Você pode olhar, eles estão exatamente na direção da roda do pneu do carro.
E fora e os É verdade isso. Amigo, A gente tem que desviar. Você tem uma pista aqui. Avenida 7, passa pela 7 ali, sem passar pelo Bueiro. A Formosa, 28, Formosa. Eles não estão. E Bueiro não é no meio da pista, no meio da caixa do asfalto. É no meio da pista do carro. É bizarro. Ou seja, você tem o estacionamento, o acostamento, tem uma pista, tem duas, no caso da Formosa. Você vai no meio de uma pista ou no meio da outra, mira o meio certinho, mano. Eles miram na roda. Eles a gente tem que bons. andar desviando. Eles são bons. Você anda em Aí S. você tem problema com bueiro, problema com buraco. Você fala, cara, é coisa de Campos. Eu não sei explicar como é que... porque cresceu a rua. Não cresceu. São ruas antigas, já foram colocadas ali. Exatamente. Não tem um planejamento, não tem alguém com cuidado, com qualidade de vida. Isso é muito ruim. Muito ruim. E aí, se você for olhar atentamente, ou for se debruçar para fazer um estudo, muitas vezes acontece o aumento do acidente de trânsito. Infelizmente, né? É um cenário que nos entristece muito enquanto arquitetos e urbanistas. A gente vê a cidade crescendo, a cidade expandindo, mas com problemas que deveriam ser facilmente resolvíveis, aumentando cada vez mais. Então a gente precisa de um ordenamento público, precisa de uma fiscalização mesmo maior. Você falou de acidentes aí, a gente estava conversando, né, sobre a quantidade de acidentes de motos, das bicicletas elétricas. E aí a gente entra também num contexto, eu estava vendo que no calçadão de Campos, aqui do centro, a gente tem até motos andando pelo calçadão. E assim, a postura deveria fiscalizar isso para que não ocorram acidentes. Então, são cenários que a gente vai se deparando, coisas que vão se repetindo. Essa questão urbanística dos bueiros é uma coisa que é uma problemática, é uma situação... eu não quero estar aqui apontando só as falhas da cidade, mas eu queria, enquanto arquiteto, propor soluções, né? Pensar em uma cidade eficiente, né? Esse é o meu dever enquanto profissional da arquitetura e do urbanismo, né? O arquiteto ele não deveria só pensar construções privadas, um arquiteto e urbanista, mas contribuir também diretamente ou indiretamente para uma cidade mais eficiente. A gente falou aqui de Curitiba. Curitiba teve um replanejamento a partir... Eu não lembro quem foi o prefeito de Curitiba que repensou a cidade, mas ele era um arquiteto. E aí, a partir disso, a gente trouxe conceitos de cidades funcionais pelo mundo. A gente tem Paris como uma referência, a gente tem Madrid também como uma referência pelo Plano Sertar, a gente tem Barcelona, a gente tem diversas cidades no mundo que funcionam muito bem. Então, implementar alguns elementos, como a gente falou aqui também do parque urbano, e é uma conquista e tanto a gente ter esse portal ali, que seja já sendo um marco, e que haja do poder público uma iniciativa e uma pressa em querer fazer acontecer, né? Não virar um marco e daqui a pouco ser vandalizado. Acho que tem segurança lá, né, para que isso não ocorra, mas que não seja um espaço que em pouco tempo vire uma zona abandonada, mas que seja um espaço que as pessoas utilizem, cara. Espaço vivo, né? Espaço vivo, é isso que a cidade precisa, né? É isso que uma cidade eficiente tem que ter. Gente, aqui, muito boa conversa, hein, cara? Vou repetir aqui, pessoal lá da Serralheria Oliveira mandando aqui alô também, ó. Falando aqui sobre as ilhas verdes ajudam até a chover, limpar o ar, mas é necessário que elas sejam ligadas diretamente no solo. Terra não pode ter concreto no fundo, tem umas coisas assim meio que... É isso, e por aí vai. Eu não consigo mostrar agora, meu caro Oliveira, desculpa a hora, já são 9h06, a gente tem que encerrar, mas fica aqui o agradecimento a você pela audiência sempre, e a você, meu caro Iago, assim, do tempo que a gente não se fala para hoje,
a melhor parte dessa entrevista é poder ver a evolução sua como ser humano, né? Tenho certeza que eu, como amigo seu, né, meus filhos como seus amigos e parceiros também, né, sentem a mesma coisa, o orgulho, e imagina a sua família. Deve estar muito orgulhosa. E a gente vê um campista, né, crescer aqui no quintal da gente, literalmente no computador, no PlayStation, nessas brincadeiras todas aí, e você evoluir de forma que, assim, você traz experiências e conhecimento de quem realmente é grande, mesmo tendo 28 anos de idade. Parabéns aí pela sua brilhante carreira e pelo ser humano que você é. Muito bom, obrigado por hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço demais pela conversa, foi muito, muito proveitosa. Estou sempre disponível aqui para conversar sobre a cidade, sobre a arquitetura. É uma coisa que, de fato, eu gosto muito de falar, é minha paixão. E foi um prazer estar aqui, uma conversa leve, e espero que tenham gostado. Bom, muito bom. O cara é bom, hein? Contrata lá a hora que você for fazer aquela mansão lá na Baixada lá. Pô. A irmã dele é excelente também. Eu tenho que contratar minha irmã, pô. Minha amiga, sua irmã É de graça, minha irmã. Sua irmã é arquiteta também, né? Ih, cara. acho que ela não vai querer ser contratada de graça, Faz aí não. uma parte da casa com sua irmã e outra com o Iago. E tijolo é lá porque o pai dele também tem olaria. Aí. Então, olaria não, é cerâmica, né? Olaria foi outra época. Você mostrou sua idade aí. A idade, Não tem problema não, que eu já tem mais como esconder não. Obrigado, Everton, e até amanhã. Até amanhã, Nogueira, até amanhã, Beto. Iago, pô, brigadão, foi um bate-papo muito legal, acho que a gente conseguiu passar por vários assuntos e ter sua opinião, que é baseado na sua observação, nos seus estudos, foi muito legal. Brigadão. Valeu. Gente, 9h08, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, de volta amanhã, a partir das 7h da manhã, Jornal Folha da Manhã nas bancas hoje já desde cedo, e você acompanhando aqui sempre a nossa programação, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, Coagro e também patrocinando a gente aqui, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região. Continue ligado, continue aqui na Folha FM.